eu fiquei como errado nessa situação. Entrego minha vida a Deus, principalmente. Um abraço pro meu pai, pra minha mãe. Não deram ele a chance de provar a inocência dele. Ele morreu falando, vão me matar, mas eu sou inocente, eu não sou culpado. Um jovem desaparece, dias depois a própria família recebe um vídeo mostrando os seus últimos momentos de vida. E nas imagens, ele faz uma acusação assustadora. Diz que caiu numa cilada armada por pessoas que conhecia. Esse é o caso de Antônio Marcos dos Santos Filho, mais conhecido como Gordinho da Revoada. Aos 23 anos, ele era motorista de aplicativo, muito bem querido ali em Porto Velho. Ele tinha um filho a caminho, ele era conhecido pelo jeito alegre e brincalhão, mas tudo mudou no fim de maio, quando ele desapareceu sem deixar rastros. Pouco tempo depois, surgiu um vídeo gravado ali dele mesmo, numa área rural, uma área de mata. Nesse vídeo, o Antônio ele aparece cercado, cita alguns nomes de supostos envolvidos, se despede dos pais e segundos depois, o desfecho é bem trágico, né? O mais intrigante é que as versões sobre o que teria motivado o crime começaram a mudar. Primeiro falaram de um suposto envolvimento amoroso com a companheira ali de um faccionado. Agora tem uma nova hipótese, aponta ali para uma possível traição de amigos, né? Uma entrega misteriosa aí e uma facção criminosa. O interessante é que nas duas hipóteses envolve uma facção criminosa. Mas afinal, qual dessas versões faz mais sentido? O que realmente aconteceu com o Gordinho da Revoada? Vamos conferir esse caso no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Antônio Marcos dos Santos Filho, ele tinha apenas 23 anos, era conhecido como Gordinho da Revoada ou Gordinho da Resenha. E pelos apelidos já dá para imaginar um pouquinho de como era o dia a dia dele, né? Ele era aquele tipo de pessoa que parecia estar sempre animada, extrovertido, divertido, apaixonado aí por uma boa resenha e por reunir amigos, vivia dançando, fazendo brincadeiras, aproveitando cada momento. Trabalhando como motorista de aplicativo em Porto Velho, ele acabou se tornando uma figura bastante conhecida na região. E talvez seja justamente por isso que o que aconteceu com ele esteja causando tanta comoção, porque uma morte registrada num vídeo já é algo extremamente pesado, doloroso, né, cara? Não dá pra ficar vendo esse tipo de coisa na internet, né? Mas quando tudo acontece aí com alguém que, pelo menos aparentemente, né, era uma pessoa querida por quem o conhecia e ainda envolve sinais de uma possível traição, o impacto acaba sendo muito maior, né? Até o momento não existe uma versão oficial definitiva sobre o caso, mas tudo indica que os últimos momentos de Antônio começaram com uma suposta emboscada, ou como ele próprio descreve nas imagens que você vai ver daqui a pouco, uma verdadeira cilada, né, que terminou numa execução atribuída então a uma facção criminosa. Tudo começou no fim de maio, quando o motorista ele desapareceu sem deixar rastro nenhum. O sumiço, é claro, passou a preocupar os familiares e amigos, principalmente a sua esposa, a Michele Nascimento, e ela está grávida aí do primeiro filho do casal. Uma situação já bastante angustiante por si só, né? Mas o pior ainda estava por vir. Pouco tempo depois, um vídeo enviado ali para a própria família de Antônio revelou o que aconteceu com ele. Infelizmente, né, o desfecho não poderia ser mais trágico. As imagens gravadas numa área de mata começaram a circular. Nelas, o Gordinho da Revoada aparece em momentos antes da sua execução, afirmando que havia caído numa emboscada. Segundo seu relato, o plano teria sido armado por pessoas conhecidas. Durante a gravação, ele chega a citar nomes de supostos envolvidos, aí, como Badote, Pedrinho, Ramon. Em seguida, ele começa a se despedir da sua família. Caí numa cilada, a menina pegou e me colocou junto o Marro Badote, o Pedrinho, Ramon e tem mais dois caras. E eu vou morrer por causa que eles armaram isso tudo. Aí eu fiquei como errado nessa situação. Entrego minha vida a Deus, principalmente. Um abraço pro meu pai, pra minha mãe. São palavras difíceis de ouvir e logo em seguida a gente escuta os disparos. Na verdade, assim, no vídeo completo até só dá pra ver o clarão ali das rajadas e aí ele cai. Enfim, um negócio bem pesado mesmo, bem triste. Obviamente a gente não vai mostrar isso aqui, né? Dá pra mostrar o que ele falou, né? Mas a parte ali da execução não tem como, né? Após a divulgação do vídeo, a primeira hipótese que passou a ser comentada era de que o Antônio ele teria sido vítima do Tribunal do Crime, que é quando integrantes de facções criminosas julgam alguém por um suposto erro e decidem se aquela pessoa vai viver ou vai morrer. No primeiro momento, né, a principal linha de investigação apontava que ele teria sido atraído para uma região de fronteira aí com a Bolívia por conta de um suposto envolvimento amoroso com a companheira de um membro ali de facção. Daqui a pouco eu volto a falar sobre essa teoria porque mais
recente, né, surgiu uma outra versão do caso. Mas enfim, né, depois de infelizmente descobrirem então o que havia acontecido com o rapaz, os familiares passaram a viver essa nova angústia, né, sem saber o que tinha rolado, qual era o motivo, sem saber onde estava o corpo. Dias depois, veio a confirmação de que o corpo de Antônio Marcos havia sido localizado na região de fronteira com a Bolívia, nos arredores de Guaiaramerim, tá? Aparentemente ali num cemitério. A notícia gerou ali uma comoção, mobilizou amigos e familiares que passaram a se organizar para poder trazer o corpo dele de volta aí a Porto Velho, né, e realizar a despedida. Eles conseguiram levar o corpo até Porto Velho e no sepultamento houve aí uma grande comoção, né, entre os moradores da cidade, com direito até a passeata e outras homenagens. Isso aí é o mais importante, é que nós temos essa oportunidade de entregar a nossa vida a Deus. Vamos orar o Pai Nosso, que é a oração que todos conhecem. No primeiro momento surgiu aquela linha de investigação apontando que poderia haver uma mulher ligada a um integrante de facção envolvida aí na história. Mas agora, nessa última terça-feira, apareceu uma nova informação indicando que o caso pode ter seguido um caminho diferente, tá? Segundo informações divulgadas pelo site aí Eu Ideal, existe a possibilidade de Antônio ter sido encarregado de fazer uma entrega para uma facção. Não se sabe se ele participou disso de forma consciente ou se ele acabou sendo enganado e induzido a realizar o transporte. O que teria acontecido é que alguns amigos, entre muitas aspas, que estavam mais à frente, avisaram que a polícia estava realizando abordagens na estrada e orientaram o Antônio a se desfazer da mercadoria. Ele então teria feito exatamente isso. O problema é que, segundo essa versão, os próprios amigos teriam voltado ao local depois e recuperado a carga e vendido tudo. A partir daí, a facção teria ido atrás dele. Inicialmente, o Antônio teria afirmado que a mercadoria havia sido perdida por causa de uma abordagem policial, mas posteriormente os criminosos teriam descoberto o que realmente aconteceu. E aí o desfecho, infelizmente, foi o que rolou aí nessas imagens, né? Depois, outros vídeos de Antônio também começaram a circular. Neles, ele aparece dentro de um carro tentando se explicar sobre alguma situação que não fica totalmente clara, e vendo essas imagens, essa última linha de investigação acaba parecendo fazer mais sentido do que as versões que surgiram inicialmente. E tudo, que senão a gente vai coisar. E ficaram me pressionando, botaram a mão na minha boca, fizeram tudo isso. Falei assim, vai mano, tu tá no carro faz tempo que eu tô te mandando mensagem pra ver se o carro chegou e pra tu falar onde que tá. Aí eu peguei e falei assim, mano, que bom e tal, eu só trabalho mais em ele e tal, vou ligar pra ele. Não vou ligar pra ninguém não, não vai ligar pra ninguém não. Eu peço até tudo, eu até mandei pra minha mulher pra ter o 100%, tem tudo lá. Eu falei assim, por favor, não faz nada comigo, nem corrida, nem tenho com ninguém. Só esse dinheiro também não tem, não me mandaram nada. Entendeu? Mas aí de qualquer maneira, eles iam fazer assim que te dar uma ponta. Não ia me dar ponta nenhuma não, eles mandaram pra cá e ia me matar. Entendeu? Mas e aí esses 5 mil que tá na tua conta aí, tudo é minha mulher, não é meu não. É bom, mas tudo tá na tua conta. Mas você que passou a fita mesmo, tá ligado? Não passei a fita não. Mas você falou onde tava a mercadoria, não falou que queria me matar, esse cara andando comigo dentro do meu carro, falaram que ia... Aí pegaram e ficaram com a arma tudo em cima de mim. E aí, meu, não, aí não ficou em casa sabendo de tudo. Ela que armou tudinho. Entendeu? Mas chegou e tudo dizendo o que, meu filho? Fala aí. Ela fez a corrida normal, aí pegou e chamou o Pedrinho, o Guadote e esse menino lá pra casa dela, entendeu? Aí ele falou assim, peraí que nós vamos fazer outra corrida. Eu falei, beleza. Aí jogaram no carro e já puxou a peça. Aí fizeram uma rede falsa e falaram que era droga clandestina, entendeu? Aí falou assim, não vai buscar e tal, só pra tirar um vídeo e tal, e tudo. Mas aí que momento aí que ele sabe o lugar lá então? Eles me botaram, aí tu falou, aí eu falei assim, não, pô, tem que ir mais família, pô. Aí ele vai te falar comigo que era droga clandestina, não, mas eu falei que é droga clandestina, então vai pegar e vai matar todo mundo, entendeu? Só isso aí que eu vou falar, filho, né? Não quer tomar 100% dessa minha mulher ligar aqui, ela manda os vídeos e manda pra você. Que vídeo é esse, filho? Né, vídeo, eu tenho uma foto na casa da minha amada e me deixaram lá e foram e pegaram outro carro, tem até umas pessoas envolvidas, isso aí. Quem é as outras pessoas que estão envolvidas? Lembra que eu mandei um vídeo? Lá que você ainda tá mandando um vídeo pra macho, pra tua mulher? E aí, é 2 meninos, tem esse cara, eu não conheço. O que realmente aconteceu e quais foram os verdadeiros motivos por trás desse crime ainda é algo que ninguém sabe ao certo. Mas o fato é que um jovem que aparentemente era uma pessoa querida acabou perdendo a vida após se envolver com pessoas erradas. Se ele foi vítima de falsas amizades ou se tinha consciência do ambiente em que ele estava se metendo, né, entrando ao realizar algum serviço para criminosos, isso ainda está sendo discutido. Mas de uma forma ou de outra, houve escolhas que acabaram levando a esse desfecho totalmente trágico, né, a essa tragédia mesmo. E o que sobra depois disso tudo é a tristeza, né? Afinal, sua esposa está grávida do primeiro filho, uma situação
realmente difícil de imaginar, e como se toda essa história já não fosse dolorosa o suficiente, um vídeo mostrando o pai aí do gordinho chorando pela perda do filho também acabou viralizando aí, acabou emocionando muita gente. Não deram ele a chance de provar a inocência dele. Ele morreu falando, vão me matar, mas eu sou inocente, eu não sou culpado. Ele morreu falando, e tem pessoas que são testemunhas que ele desembolou com algumas pessoas e comprovou que era inocente. Mas mesmo assim julgaram, condenaram e mataram. Não deram a chance a ele de um desembolo. Enquanto tantas coisas erradas acontecem no meu município, na minha periferia, acontecem tantas atrocidades e fica por isso mesmo. Mas mataram o meu filho por falta de um desembolo, por falta de chamar ele. Eu queria que trouxesse a prova para mim, que ele tem algum envolvimento, traz para mim para acalmar meu coração. Enquanto isso, ainda tem gente que insiste em defender facção criminosa por aí, né? Sinceramente é difícil entender uma coisa dessas, né? Depois de ver histórias como essa daqui, né, e tantas outras semelhantes, fica ainda mais complicado compreender quem tenta relativizar ou passar pano para esse tipo de organização. Um caso complicado, né? Um caso triste. Eu espero que as investigações se desenrolem e pelo menos a família ali do gordinho consiga ter uma explicação para o que de fato levou à morte dele.